Conhece aquela história? O rapaz chega na menina e fala assim: se gosta de mim, dá uma risadinha. Se não gosta de mim, dá um mortal para trás. Aí o rapaz chegou na menina e falou assim: pena de peru, pena de galinha. Se quiser ficar comigo, dá uma risadinha. Para. Por favor. Obrigado. Ai, maravilha. Gente, pode ligar a luz aqui, por favor? Ok. Salmo 119. Nós vamos lê-lo todo? Estou brincando. Não é necessário, não. Existe um processo interessante na leitura da Bíblia Sagrada. É bem interessante. O primeiro é que nós definimos a Bíblia Sagrada como a Palavra de Deus. E assim queremos vê-la como sendo a Palavra de Deus. Mas numa leitura muito simplória, há de se confundir em muitos pontos. Então, de modo que nós lemos e meditamos na Bíblia Sagrada para que ela seja aplicável aos nossos dias e à nossa situação. Mas, tanto de um modo quanto de outro, muitas vezes nós cometemos um mesmo erro. Tem muitos que dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. Tem muitos que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Outros dizem que ela não é a palavra de Deus no sentido literário, mas ela é a palavra de Deus no sentido da moral da história, ou seja, na mensagem central que ela transmite, ela é a palavra de Deus. Eu diria que em muitos aspectos tanto faz. Se você decide ler e seguir, tanto faz. E se você decidir ler e não seguir, tanto faz também. Mas não é isso que eu quero discutir, não. Então eu quero ler os primeiros versículos do Salmo 119. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus estatutos e os buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade, andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos para que diligentemente os observássemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira que eu pudesse observar os teus decretos. Então, não ficaria confundido, atentando para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com o coração reto, enquanto aprender as tuas justas leis. Observarei os teus decretos, não me desampares totalmente. Como purificará o jovem seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o meu coração te busco, e não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Existem muitas formas de ler a Bíblia, como eu estava falando. Muitas formas de ler a Bíblia. Em algum momento nós a lemos procurando refúgio. Outro momento nós a lemos procurando uma promessa, procurando uma palavra de ânimo. Em outros momentos nós não a lemos. E hoje existe uma tentativa, talvez na tentativa de compreender a Bíblia Sagrada, eu a trago para o meu nível de compreensão.
O que é que Jesus quis dizer quando ele disse que uma fé de um tamanho, de um semente de mostarda, se eu usar, eu posso dizer ao monte, saia daqui e precipita-te no mar? O que é que será que quis dizer o escritor de Apocalipse, quando ele diz que viu semelhante a um leão que não era leão, que é semelhante a um cordeiro que não era cordeiro, que tinha 7 olhos e 7 chifres. Aí daqui a pouco eu quero dar significado a isso tudo. É interessante. O que será que quis dizer o profeta? Qual será que é o sinal do profeta Jonas? Por que levaram incenso, mirra e ouro para Jesus? Por que o João Batista chutou a barriga da mãe dele quando encontrou Jesus na barriga da Maria? Será que se eu divorciar, eu posso casar de novo? Será que se eu divorciar, eu tenho que ficar sozinho? Será que pode mentir? O diabo é o pai da mentira, mas Abraão mentiu. Então, para eu conseguir entender a Bíblia Sagrada, geralmente eu trago ela na altura dos meus olhos, onde eu posso fazer uma observação, de modo que eu compreenda, fazendo ligações, sinapses neurais, com coisas que eu entendo. E isso é importante. De modo, como é que você lê um texto de 3.000 anos... Como é que você lê um texto de 4.000 anos ou um texto de 2.000 anos sem trazer para a sua realidade de modo que você entenda? Isso é natural. E não tem problema. E não é errado. E não é errado. Isso é natural. Mas nós corremos um risco. Não importa se você acha que a Bíblia de capa a capa é a palavra de Deus ou que ela contém a palavra de Deus. No mais, quando nós trazemos a leitura para a nossa realidade, nós corremos um risco, que é o risco de ressignificar a palavra de Deus pelo meu olhar. Eu leio a Bíblia, então, se eu não concordo com o que está escrito lá, eu ressignifico aquilo de uma outra forma para que eu possa compreender. Eu leio Jesus falando com os fariseus, Jesus falando com os discípulos. Se eu acho pessoalmente que ele na verdade quis dizer outra coisa que não está escrito lá, eu faço uma ressignificação daquele trecho, de modo que eu possa aceitá-lo. E talvez em algum momento seja genuíno fazê-lo. Por exemplo, se eu leio o Velho Testamento, as promessas, a história de Israel, eu ressignifico aquilo para mim. Em algum momento é genuíno fazê-lo. Mas isso, em alguns pontos, pode significar que eu estou facilitando o meu caminho. E facilitar o caminho é ressignificar Deus. Facilitar o caminho é pensar que Deus é relativo, é relativizar a mensagem, é relativizar o peso do compromisso, é relativizar a aliança, é relativizar as palavras de Jesus, é relativizar a palavra de Deus, porque afinal eu preciso entendê-la com a minha cabeça, eu preciso entendê-la com os meus olhos, eu preciso olhar e ver aplicabilidade na minha vida. Então, se Jesus disse que se um homem olhasse para uma outra mulher, que não era sua esposa,
e atentasse no seu coração a algum desejo carnal, sexual a respeito dessa mulher, ele já estaria adulterando. Mas eu sou casado e eu não consigo menosprezar um rabo de saia na rua. Eu vejo a mulher na rua bonita, eu olho. Aí eu olho 2 vezes, daqui a pouco eu estou fazendo um walk, andando para trás, para ver a mulher passar. Mas isso é pecado? Eu acho que não. Então, na verdade, o que eu acho que Jesus quis dizer é que assim, é que esse homem pode ser um adúltero, mas ele não é adúltero. Porque afinal, eu não acho que olhar o corpo de outra mulher na rua me transforma em adúltero. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. E o Dr. House, sabe o Dr. House? Eu gosto muito do Dr. House. E ele tem razão, ele fala: todo mundo mente. Porque os pacientes mentem para ele. E ele mente para os pacientes, abertamente. Mas a palavra de Deus diz que aquele que pratica mentira é filho do diabo, porque o pai das luzes, onde não há sombra de variação, onde só há verdade, onde não há mentira, ele não lega filhos que mentem. Mas, quando eu vou no hospital visitar uma pessoa que está bastante doente, ela olha para mim e fala assim: eu vou ficar bom, né? E eu já sei que essa pessoa vai morrer. Aí, pastor, tem aquela mentirinha branca. Eu vou dizer: vai ficar bem, no céu, mas vai ficar bem. Talvez isso seja dramático demais. Porque como é que você responde uma pergunta dessa? Eu não sei. Mas não, pastor, é o seguinte, mentir é verdade. Quem mente é filho do diabo. Está escrito na Bíblia, né? Jesus disse, o apóstolo Paulo disse, todo mundo disse. Mas existe uma diferença entre mentir e omitir. Por quê? Porque omitir é só você não revelar a verdade. E mentir? A gente esconde a verdade do outro jeito. Mas não, eu não menti, eu omiti. Porque, na verdade, eu acho que a palavra de Deus estava dizendo era que tudo bem, em algumas circunstâncias, eu não ser verdadeiro. Tá bom. Aí no Velho Testamento tem a prática legal, no sentido de legislada, do dízimo, que é a 10ª parte de tudo aquilo que se plantava, de tudo aquilo que se colhia, e de tudo aquilo que se recebia, seja lá de que forma. E aí nós trazemos isso para o Novo Testamento. Ok. Perfeito. Aí nós lemos as ofertas de Paulo, quando Paulo fala sobre ofertas. E ele fala: cada um dá segundo a medida do vosso coração. Cada um dá conforme intentar no coração, porque Deus ama o que dá com alegria. Aí eu penso assim: vou na igreja hoje, vou levar o dízimo. Vou levar uma oferta. Cada um dá conforme sente no coração. Mas eu não estou sentindo de dar nada. Então, se eu não sentir de dar nada, eu não dou nada. E está certo. Cada um não tem que dar conforme dá no coração? Então eu não sinto nada. E quer saber? Eu acho que eu estou certo de não sentir nada. A hora que eu sentir de dar, eu dou. Mas isso não é avareza, irmão? Não. O apóstolo Paulo não falou que cada um dá conforme sentir no coração? Tudo bem que esse mês eu fiz minhas contas lá e sobrou um dinheiro, mas eu quero dar R$5. É o que o Espírito tocou no meu coração e disse: 5, filho. E filho, é isso que te digo.
és generoso, dá R$5. Aí você pensou, dá R$5. É o que eu senti no coração. Eu passo por um irmão que está passando dificuldades. E diz, querido, eu estou sem dinheiro para comprar comida. Eu preciso comer alguma coisa. Preciso dar comida para os meus filhos. E na hora você lembra dos R$50 que você tem no bolso, mas você pensa, mas justo hoje que eu ia comer uma pizza. Ô irmão, eu vou orar por você, viu, querido? E vou embora e deixo o irmão sem nada para comer. Porque eu acho que o apóstolo Paulo quis dizer o apóstolo Tiago quis dizer, era outra coisa quando ele escreveu, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu acho que era de outra coisa que ele estava falando. Não era disso. Não era disso. Quer saber? Perdoai-vos uns aos outros. Jesus falou. Mas aquele irmão pisou muito na bola comigo. Então eu acho que o que Jesus quis dizer é que assim, se der, perdoa. Ou melhor, perdoa, mas diz que não vai ser mais a mesma coisa. Porque afinal, eu tenho razão. Eu acho que o que Jesus quis dizer, ele devia estar falando de uma condição ideal. Ele devia estar falando assim de uma verdade que talvez nós um dia a alcancemos, mas talvez não seja para nós agora. Jesus falou, orai sem cessar. Ah, mas não é para eu ficar o dia inteiro orando, né, pastor? Não, filho, é ficar o dia inteiro em comunhão com Deus. E se comunicando com Deus. Seja falando, seja meditando, seja cantando, seja lendo a palavra, seja, não importa. Se você deve permanecer na presença de Deus. Orando sem cessar é tendo sempre um clamor e ação de graça nos lábios. Senhor, eu te agradeço por todas as coisas. Entretanto, peço que abençoe a situação de que seja lá o que for. Não, mas orar sem cessar, na verdade, o que Jesus quis dizer é que sempre que a gente lembra, a gente dá uma oradinha. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes que todos os seus pedidos, suas necessidades, sejam apresentadas ao Pai com súplica e ação de graças. Não é isso que está escrito? Mas, na verdade, o que eu acho que ele quis dizer é que a gente deve orar sim, né? Mas o que tem antes falar com todo mundo que a gente conhece, que a gente está sofrendo? O que tem? Na verdade, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente pode. E a gente busca a Deus só quando a gente não puder mais. O corpo do marido será para a sua mulher, o corpo da mulher será para o seu marido. Ah, mas não dá para casar virgem. Porque o que eu acho que a Bíblia quis dizer é que assim, que depois que você casa, você não pode trair. Mas antes, como é que eu vou saber que aquele rapaz é o homem da minha vida, ou aquela mulher, que a gente vai se dar bem na cama? Como é que eu vou saber se não experimentar antes? Os irmãos estão entendendo do que eu estou falando? Estão entendendo do que eu estou falando? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus. Mas isso depende.
Depende. Eu relativizo Deus, eu relativizo a palavra, e eu sigo aquilo que eu quero, do jeito que eu acho que é, do jeito que eu penso que é. Afinal, é a revelação que eu tive. É a revelação que eu tive. Uma das coisas que Deus abomina é o pecado daquele que traz confusão no meio dos irmãos. Daquele que traz fofoca no meio dos irmãos. Contenda. Que provoca briga. Mas não. O que tem? Falar um pouquinho. Eu não estou falando mal do irmão, viu? Como já falei antes aqui. Isso é um pedido de oração. Estou compartilhando motivo para você orar. E ao invés de nós ressignificarmos a nossa vida sobre a palavra, nós ressignificamos a palavra sobre a nossa vida. Esse pecado é antigo, na época de Jesus já era feito. E aí, queridos, eu queria lhe dizer que a mensagem de Deus, Jesus Cristo, o Verbo de Deus, Ele é a palavra de Deus. De modo que através dele eu leio a Bíblia. Através de Cristo eu leio a Bíblia. E a minha vida se ressignifica pela palavra de Deus. Por favor, não ressignifique a palavra de Deus pelo seu olhar. Não ressignifique a palavra de Deus pelo que você pensa, pelo que você acha. Desobediência é desobediência. Adultério é adultério. Mentira é mentira. Desamor é desamor. Fofoca é fofoca. Não importa se você acha que é ou se você acha que não é. Porque a palavra de Deus diz muito clara a respeito de todos esses assuntos. E aqueles que escolhem andar na luz como filhos de Deus, observam como andará puro o jovem, observando segundo a palavra do Senhor. O que eu acho que seja superior a uma mensagem milenar? Queria falar para os irmãos essa noite, de um modo bem pausado, porque eu confesso que eu estou meio 3 volts, por causa do acampamento. Queria falar para os irmãos que a palavra de Deus está aqui, nas suas mãos, no seu celular. Não me importa se é celular, não importa se é a tradução do Ricardo, não me importa. A palavra de Deus é a palavra de Deus. E nós devemos ressignificar a nossa vida aqui. E não porque eu não acho, não porque eu não consigo vencer tal pecado, não porque já que a minha vida não anda muito retinha, deixa eu inclinar a verdade do Senhor. Não faça isso. Porque o nosso Deus é zeloso pela sua palavra. E quando ele diz que os murmuradores não herdarão o reino dos céus, ele estava falando sério. E quando diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus, ele estava falando sério. E quando diz que os fornicadores não herdarão o reino dos céus, estava falando sério. Quando diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus, estava falando sério. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. No princípio era o Verbo era Deus,
O Verbo estava com Deus. O que eu penso ou deixo de pensar acaba sendo um problema meu. Desonra é desonra, mentira é mentira, falta de amor é falta de amor, falta de perdão é falta de perdão. Não importa qual desculpa você tenha, a palavra de Deus é a verdade, e é pela qual palavra que eu devo ressignificar a minha vida. Minha vida ganha significado nos passos de Jesus. Não é Jesus que ganha significado através da minha leitura. Não é Jesus, não é a palavra de Deus que é moldada através do meu pensamento. Não, é o meu pensamento que é moldado através da palavra de Deus. Então, quando você ler lá, quando você ler a palavra, ou ouvir a palavra, e perceber que tem algo na sua vida que precisa ser transformado, assuma que tem algo na sua vida que precisa ser transformado. Não tente transformar a verdade do Evangelho só para você se sentir melhor. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Mas eu não me sinto pecador. Isso é um problema da sua consciência, não é um problema da verdade imutável do Senhor. Mas isso acontece tanto, acontece muito. Entre aqueles que assumem um lugar episcopal, como pastores, presbíteros, diáconos, servidores do Evangelho, aquele que coloca a mão no arado, não olhe para trás. Não importa que você está decepcionado. Não importa que você está triste. Não importa que alguém te passou a perna. Aquele que põe a mão no arado, não olhe para trás. Não olhe para trás. Se alguém te fizer andar 1 milha, ande a 2. Se alguém lhe ferir numa face, ofereça a outra. Se alguém lhe pedir a capa, dê a túnica. Observe a palavra de Deus. O Salmo 119 são mais de 150 versículos. E em todos eles está escrito suas leis, sua palavra, seus estatutos, seus mandamentos. Em todos eles. Esse é o salmo da palavra de Deus. Leiam na sua casa. É rico. E quando o Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, Ele não está falando de uma experiência de acampamento de fim de semana. Ele está falando de todo o seu coração mesmo. Deus é Deus, o Espírito Santo é o Espírito Santo, Jesus é Jesus e a sua palavra é a sua palavra, e com essas coisas nós não brincamos, e dessas coisas nós não zombamos. A verdade é a verdade, mesmo que eu não queira assumi-la como verdade. Nada muda a verdade, ela é. Eu não preciso defendê-la, porque ela é. Então leia a palavra. Leia a palavra de Deus. Leia todo dia. Leia o tempo todo e perceba que é necessário transformarmos a nossa caminhada através da palavra de Deus. Uma coisa é eu transformar a palavra de Deus para que eu me sinta bem. Isso é alterar o meu caminho. A outra coisa é eu alterar a forma como eu caminho. O nosso caminho é um caminho de cruz. O nosso caminho é o caminho daquele que segue as pisadas de Jesus. Não há outra forma de caminhar. Se nós não caminhamos segundo Jesus, significa que nós estamos fora
do caminho. Não é que Jesus olhou para você e te preferiu e te deu um jeito mais legal de caminhar. Se não é o caminho da cruz, se não é o caminho de negar-se a si mesmo, se não é o caminho de obedecer a Deus além do meu querer, se não é esse caminho, não significa que Deus te dê um caminho mais fácil, não, significa que nós estamos fora do caminho. Não ressignifique Deus pelo seu olhar. Não ressignifique a palavra de Deus pelos seus pensamentos. Ela é, simplesmente é. E nós debruçamos a nossa vida na única certeza que nós temos, que é aquela que vem através da palavra de Deus. Não é à toa que há tanta gente sofrendo. Não é à toa que há tanto crente improdutivo. Resolve fazer aquilo que quer, do jeito que quer, e achar que tem razão diante de Deus. Nós não temos. Nós não temos. A palavra de Deus é. Deus é. O Espírito Santo é. Jesus é. E eu devo ser. Amém? Queria que nós tomássemos a decisão nessa noite. Decidir não zombar da palavra de Deus. Que nós decidamos obedecer a palavra de Deus. Que nós decidamos cumprir a vontade de Deus, revelada na sua palavra. Se Jesus diz ame, eu decido amar. Se Jesus diz perdoe, eu decido perdoar. Se Jesus diz dê com alegria, eu decido dar com alegria. Se Jesus diz corrija, eu corrijo. Se Jesus diz aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, eu não atirarei a pedra, porque sou pecador da mesma forma. E se o Senhor diz ore sem cessar, medite na lei do Senhor, de dia e de noite, eu meditarei na lei do Senhor, porque eu não brincarei, não zombarei mais do Evangelho de Jesus Cristo. A verdade é a verdade, mesmo que eu não queira aceitá-la, ela é. Amém? Alguém acuda a criança lá atrás. É o Totoi. Acabou. Quem está pronto a tomar essa decisão? Eu queria ser ousado, querido. Se você se converteu um dia, você não tem escolha. Você não tem escolha. É hora de decidir abandonar o velho homem para que a nova criatura chegue. Nós não temos escolha. Então, quem quer tomar essa decisão de olhar para a palavra de Deus e não alterá-la para o seu próprio bem, mas de segui-la como um servo bom e fiel, coloque-se de pé, por favor. E se tiver algo que eu não entenda, procure entender. Procure alguém que entende. Procure alguém que sabe. Procure ouvir homens fiéis. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: o que ouviste de mim, transfere a homens fiéis, para que eles não deturpem a palavra. E sabe, queridos, deixa eu falar algo para vocês. Eu sei que está todo mundo cansado, quem estava no acampamento. Metade da igreja que estava no acampamento não veio, porque o pessoal está moído mesmo, é verdade. Mas quando a palavra de Deus diz, pregue o evangelho a tempo e a fora de tempo, ela não está dizendo, quando der, pregue o evangelho.
Ela não está dizendo, quando você achar alguém que quer ouvir, prega o evangelho. Eu estou começando a considerar em autoestima aquele pessoal que fica gritando na rua com a Bíblia para o alto. Porque eu julgo, muitos momentos, que aquilo é inadequado, que há formas melhores de fazê-lo. E eu olho para mim e percebo que eu não estou fazendo. Tem alguém gritando verdades lá, e eu resolvo dizer que ele é um ignorante, não conhece a verdadeira forma de evangelizar. E qual é, César? Não sei, porque eu não estou fazendo. Mas a palavra de Deus diz, pregue o evangelho a tempo e a fora de tempo. Há uma festa no céu quando o pecador se arrepende. Há uma festa no céu quando o pecador se arrepende. Amém. Eu gostaria de pedir que, ao modo como você se percebeu nessa mensagem, se você se percebeu como um cumpridor fiel da palavra, alegre-se, regozija-te, agradeça a Deus e prossiga na caminhada. Agora, se você percebeu que em algum momento você negocia princípios do Evangelho para que você se sinta aceito, arrependa-te agora e clame o perdão do Senhor. Ele vai te perdoar, isso é lógico. Mas é necessário que nós nos arrependamos. E é necessário que nós tomamos essa decisão hoje, Pai. Eu me arrependo por negociar coisas que eu não quero entender para que eu me sinta bem. Mas eu quero dizer para o Senhor que a Tua palavra é a verdade. Eu sei que o Senhor já sabe disso. Mas eu preciso aprender. Eu preciso aprender que só Tu tens palavras de vida eterna. E graças te dou por esse livro que eu tenho nas mãos, aonde o Senhor nos revelaste a Tua vontade e o Teu plano perfeito. Amém? Faça a tua oração, em nome de Jesus. Senhor, nós não queremos ser como os homens dos últimos dias, que a Sua palavra nos revela como amantes de si mesmos, cheios da própria verdade, e cujo ventre é o seu Deus, cujo ventre é o seu Rei. Nós não queremos ser como esses homens dos últimos dias, que ressignificam a palavra pela sua própria vontade, pelo seu próprio olhar, mas nós queremos ser observadores fiéis da verdade do Senhor. Obedientes, Senhor, cumpridores, ó Pai, e olhando para mim, olhando para a igreja, olhando para todos nós, ó Pai, eu percebo em mim muitas falhas a respeito disso, e nesse momento eu quero pedir-lhe perdão, eu quero pedir que me perdoe, por tantas vezes tentar facilitar as coisas para mim, para que eu não me sinta mal, ainda que cometendo pecados absurdos, ainda que, Deus, deixando que os meus pensamentos pensem em qualquer direção que seja distante do Senhor, e deixando que os meus pés caminhem em qualquer caminho que não seja o caminho da obediência da palavra, Pai. Mas essa noite eu quero pedir-lhe perdão, e tomar uma decisão diante do Senhor. Eu vou ler a Tua palavra, eu vou obedecer os Teus estatutos, eu vou obedecer a lei do amor, eu vou obedecer a lei do perdão, eu vou obedecer a lei da graça, eu vou obedecer a lei da evangelização, eu vou obedecer a lei da doação, da generosidade, eu vou obedecer a lei da oração, eu vou obedecer os seus estatutos, os mandamentos de Cristo, eu vou obedecer o amai-vos uns aos outros. Eu tomo essa decisão, que mesmo quando eu me sinta constrangido, mesmo quando eu me sinta confrontado, eu vou assumir para mim a posição da Tua palavra, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Se não fosse assim, Paulo não teria escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do vosso Deus,
que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, puro e santo, que é agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Não importa o que eu penso, não importa o que eu sinto, não importa o que eu acho, o que importa é o que a tua palavra me diz como verdade. Livra-me de ressignificá-la segundo o meu olhar novamente, mas que a minha vida ande no caminho de Cristo, o caminho, a verdade, a vida, para sempre. Amém, Senhor.